Olá pessoal, boa tarde, terça-feira, dia 24 de abril, está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate e, claro, com a sua participação. Vamos aos destaques do programa de hoje. Diretoria cobra reação dos jogadores no Cruzeiro. Thiago Largue terá semana livre para aprontar o Atlético para enfrentar o líder do Brasileirão. Anderson Moreira pode repetir a escalação do América pela terceira vez seguida. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo, você pode entrar nessa conversa com a gente. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica o pessoal de casa aí como é que eles podem participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984950038, 984950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. E convidamos todos aí a acessarem as nossas redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Estamos no Facebook, no Instagram e também com um canal no YouTube, onde você confere aí vídeos exclusivos do nosso programa. Vou apresentar a turma de hoje aqui, lembrando já aqui que o programa hoje tem jeito de polêmico, porque o Cruzeiro começa a ficar quente a situação, o clima por lá. Atlético numa semana aí para pegar o campeão brasileiro, campeão paulista e líder do Brasileirão. E o América, desempenhando bom futebol, vai esperar até segunda-feira para jogar, mas tem muito assunto aqui. Começar com o Guilherme Guimarães. Obrigado. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom, o caldo está começando a entornar no Cruzeiro? Breno, pessoal que nos acompanha de casa, um abraço para todo mundo. Um dia de cobrança no Cruzeiro, né, na reapresentação. Ontem, Thaí Machado conversou em particular com o Mano Menezes, depois com o Mano e a comissão e com os jogadores. É lógico que essa conversa ela chega no momento oportuno, porque o Cruzeiro precisa de fato de uma chacoalhada. Tem um elenco muito qualificado, não tem apresentado um resultado e nem um futebol aquém do time que foi que condiz com o time que foi montado, né? E a situação do Cruzeiro não é boa. Precisa dessa vitória contra a Universidade de Chile para não agravar ainda mais essa crise. Aqui do meu lado esquerdo, Vinícius Grise, a pergunta para você é a seguinte: será que o Atlético agora, com uma vitória dentro de casa, começa a engrenar? Porque a primeira coisa que se pensa quando lembra-se do Atlético é que tem que fazer o dever de casa no outro, né? Pois é, Breno, boa tarde a todos. Acho que foi uma vitória muito importante para o Atlético, né? Depois de momentos de muita turbulência, ainda é cedo para se empolgar. O Atlético jogou contra um time que vai brigar provavelmente contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, fez uma partida até consistente, mostrou algumas evoluções interessantes, mas a gente precisa ver. Acho que a próxima rodada é muito importante, um jogo duríssimo dentro de casa, vamos ver como é que esse time vai lidar com isso, para que a gente possa dizer com um pouco mais de tranquilidade para onde está caminhando esse trabalho dentro do Atlético. E para fechar o time de hoje aqui, Edu Panzi, o homem da polêmica. Tudo Mas bem. para você não vai ter polêmica. Geralmente Simples. não tem. Simples. Como é que você tem visto aí essas duas primeiras rodadas do Brasileirão? Algo te surpreende? Algum destaque já inicial que você pode cravar aí e falar, opa, tá surgindo um jogador bom aqui que tem que ficar de olho nele aí? Como é que você tá vendo? Tem visto com os olhos, né, Breno? Aí, polêmica. Um abraço a todos, boa tarde. Polêmica e engraçadinha, né? Mas tá mais ou menos dentro do esperado, né? A gente vê o Corinthians liderando, dentro daquilo que a gente conversava muito a respeito do América, o que o América vai brigar nesse campeonato, se vai ser mais um campeonato que o América vai brigar na rabeira. Eu acho que apesar da derrota lá no Rio, eu vejo um bom início do campeonato do América. Se a gente olhar o resultado do Rio, não foi bom, mas o desempenho do América foi. O América foi um adversário duríssimo para o Flamengo, jogou bem. O Cruzeiro, ele inicia o Brasileiro com a cabeça na Libertadores. Aquele jogo lá no Rio de Janeiro, nitidamente o Cruzeiro com a cabeça no jogo de quinta aqui em Belo Horizonte. Isso não justifica a má atuação, mas é um dos motivos. E o Atlético, nisso que o Gris acabou de falar. A gente sempre precisa ver um pouco mais do Atlético para saber o que vai ser o Atlético no Brasileiro. Fez um ótimo jogo, mas contra o Vitória, né? Que é um time que vai brigar lá embaixo. E tem uma ótima oportunidade no final de semana mostrar para a gente qual é a do Atlético. Se esse novo Atlético do Largue ali com o Luan, um pouco mais recuado, com o Blanco na vaga do Elias,
o adversário é o Corinthians. Será que o Atlético vai render o mesmo contra o Corinthians que rendeu contra o Vitória? Vamos ver, né? Bom, ontem à noite teve jogo aí do Campeonato Brasileiro e agora finalizada a segunda rodada do Brasileirão. Vamos conferir aí como é que ficou a classificação. Bom, Corinthians já começando a dar uma disparadinha aí, 6 pontos, 100% de aproveitamento, o Atlético do Paraná em segundo, Flamengo, Vasco, Palmeiras e São Paulo, aí seriam os times que estariam na Libertadores. Vamos achar aí a colocação do Atlético e do Cruzeiro, passa a tela aí pra gente poder dar uma conferida aí. O América em oitavo, né? O Atlético em 11º e o Cruzeiro em 19º aí, vice-lanterna da competição. Olhando aí, eu já sei que na hora que eu perguntar pro Gris qual que é o grande destaque dele, ele vai me falar que é o Atlético do Paraná com o nosso Fernando Diniz, ou estou equivocado? Não, está equivocado. O grande destaque é o Corinthians, um time moldado para disputar pontos corridos, um time que perde muito pouco ponto bobo. Raramente você vai ver o Corinthians jogar muito bem e não ganhar os jogos. Ele, claro, vai tropeçar porque o campeonato é longo, 38 rodadas, mas é um time muito forte para ser campeão de novo, né? Não acho que seja o principal favorito, acho que ainda é cedo para a gente colocar assim, mas é um time que tem um trabalho muito consistente, já de muito tempo, e que não tenho dúvida que vai brigar lá em cima mais uma vez. Agora, olhando essa classificação aí, algo já começa a te ligar um sinal de alerta aí, Guilherme, quando você olha esses times aí, você falou, opa, esse time aqui realmente vai passar um aperto danado. A gente viu o Paraná jogando contra o Corinthians de uma forma até um pouco agressiva, tentando encarar o Corinthians de igual para igual. Chegou um determinado momento que o Corinthians fez aquilo que sabe fazer. Ele matou o jogo, fez 4 gols, 2 numa velocidade impressionante. A gente até fala do Micali, né? Até questiona um pouco alguns parâmetros que o Micali coloca dentro de campo. Eu acredito que o Paraná vai ser o time que vai passar por mais dificuldades aí no Campeonato Brasileiro. Não só pelo que tem apresentado nessas 2 rodadas, é lógico que são pouquíssimas rodadas para se avaliar, mas a gente pensa o ano do Paraná como um todo. Já não fez um bom estadual, reformulou o time inteiro, trouxe várias peças, mudou também o treinador já durante esse ano. Então acredito que o Paraná aí vai ser muita gente compara, né? Vai ser o América de Natal das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que fez, se não me engano, a pior campanha do Campeonato Brasileiro de pontos corridos até então. Então muita gente sempre tende a fazer essa avaliação. Não vou falar isso agora, mas o Paraná, na minha opinião, é aquele time que vai passar mais apertado no Brasileirão. Ontem, no empate do Botafogo com o Sport, a gente viu o Gatito Fernandes fazendo mais uma grande partida. A gente pode dizer que o Gatito, o Rodriguinho do Corinthians, Jeromel, até agora são os grandes nomes aí do campeonato, não? Tem 2 rodadas, né, Breno? É pouco demais para a gente fazer qualquer tipo de análise, de cravar alguma coisa. Acho que o Corinthians dá para cravar que vai brigar lá em cima. Outras equipes, pela força que tem, o Grêmio é um que vai brigar lá em cima. Agora, eu sempre fico curioso para saber qual o grande que vai brigar lá embaixo e qual o médio vai brigar na ponta da tabela. Nesse início de campeonato, o Atlético Paranaense desponta como o time que pode ser a grande surpresa da competição. Só não é surpresa para o Grice, né? Que é fã incondicional do Fernando Diniz, mas faz um trabalho muito bem feito, com bem menos que outros treinadores têm em mãos. Ele tem um modelo bem diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro e num time médio. O Atlético Paranaense é um time médio do futebol brasileiro. E dos grandes que vão brigar para cair, ainda é muito cedo para falar, mas ontem eu fiquei surpreso negativamente com o Botafogo jogando. Se não é o Gatito, o Sport poderia ter dado até uma goleada lá em Recife, o jogo foi 1-1. O Botafogo tem um bom treinador, que é o Valentim, mas é um treinador muito inexperiente, então já começa a despontar, mas é cedo, cara. São 2 rodadas, não dá pra gente ficar despontando o time A, B ou C para disputar isso ou aquilo no campeonato, tá cedo demais. Da 6ª rodada em diante é que a gente já começa a ter um esboço do que vai acontecer. E Vinícius, o América vai pegar o time que o Atlético enfrentou agora no domingo, na segunda-feira, 8 horas lá no Independência, e o Anderson tem a oportunidade aí de repetir o time pela 3ª vez. Porém, ele está com um problema aí de efetividade no ataque, porque o ataque do América não está fazendo gol tem mais de um mês. Você acha que ainda dá para ele insistir com a mesma escalação, ou de repente ali o Marquinhos, que entrou bem no jogo de sábado contra o Flamengo, pode aparecer nesse time aí? Eu acho que ele pode fazer algumas mudanças, não muito profundas, né? O América e o Santos foram os 2 únicos times que conseguiram repetir os 11 titulares na primeira e na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, os 2 perderam.
Então, não quer dizer muita coisa você manter o time, não. Você tem que manter o time quando ele está ganhando, quando ele está funcionando bem e tudo. Agora, quando alguma coisa não está saindo dentro do ideal, você precisa buscar ajustes. Acho que o Marquinhos entrou muito bem contra o Flamengo, mostrou, foi voluntarioso, participativo, mas eu ainda acho que o ponto onde o América precisa mexer é no Rafael Moura, que não tem jogado bem, a bola está batendo e voltando muito. Acho que pode ser algo que o Anderson precisa pensar ali, como que ele vai montar, como que ele vai moldar, talvez dar alguns minutos para o Judivan, que acabou não entrando de novo, mas tentar alguma forma para fazer esse ataque do América funcionar bem. Mas o time está criando, eu acho que isso é muito positivo. O Wailon não podia ser, de repente, o centroavante, como não. é o Rafael Moura? Ele é de beirada, adiantar o Luan e entrar com o Marquinhos? É uma possibilidade também, mas eu também não gosto. Eu prefiro o Judivan também. Só que o Judivan, o que me chama a atenção é que ele não estava jogando no Cruzeiro, teve pouquíssimas oportunidades e foi para o América e ainda não teve oportunidade. Será que ele está bem fisicamente ainda? Já? Porque se ele não está sendo aproveitado, tecnicamente a gente sabe da qualidade do Judivan. Então, o único sinal para mim é a parte física dele. Eu concordo com o Gris quanto ao Rafael Moura e a única possibilidade que eu vejo, enquanto o Judivan, eu acho que não está bem fisicamente, é você pegar o Luan, adiantar e entrar com o Marquinhos, que entrou bem no jogo no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, se você precisa de emprego e quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e tem uma ótima estrutura, presta atenção aí nesse recado. Vamos falar de mercado de trabalho. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético que se prepara para enfrentar o Corinthians no final de semana. Não sai daí.